Irmãos, gostaria de trazer uma palavra para os irmãos hoje sobre o tema preços do casamento. Preços do casamento. E como a gente vai trabalhar uma parte hoje, a próxima ficará para o próximo sábado, ou quando nós nos reunirmos. Preço do casamento. Irmãos, todo mundo já assistiu um filme, ou um seriado, ou alguma coisa, que no final o mocinho e a mocinha se casavam. E aí, contos de fadas e tudo mais, o mocinho e a mocinha se casam, e aí o filme, a história termina justamente aí. Vai ser o apagar das luzes e o seguinte dizer: e foram felizes para sempre. Só que isso é no conto de fada, porque a vida real, ela é um pouco diferente do que os contos de fadas. E se fosse na vida real, na hora que finalizou ali, aí que começa verdadeiramente a história, porque é aí que começa o casamento, o mocinho e a mocinha casados, iniciando uma vida. E viver a dois, irmãos, sempre foi algo que Deus estabeleceu, e sempre foi uma bênção para o casal, mas sempre foi algo com algumas dificuldades, que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Bem, irmãos, para que os homens ou as mulheres não fiquem assim, como é que eu posso dizer? Para que eles não fiquem assim, achando bom porque eu estou falando sobre o outro, então nós vamos falar com as mulheres e depois com os homens, e assim sucessivamente em tudo quanto nós estivermos falando sobre preços do casamento. E quando eu falar da mulher, a gente vai falar um preço das mulheres. Quando eu falar da mulher, eu vou falar assim: mulheres, e vocês, só as mulheres, vão dizer assim: amém, mas bem forte. Mulheres. Nem assim não, é bem forte. Mulheres. Isso, muito bom. De outra forma, quando eu falar o preço dos homens, e vai chegar, você pode ter certeza, quando eu falar o preço dos homens, que vai ser o próximo tópico, aí eu vou dizer assim: homens. Isso, muito bom. Então os irmãos já entenderam já. Irmãos, a gente vai tirar algumas lições de personagens bíblicos que tiveram também seus casamentos. Então o primeiro personagem bíblico que nós vamos tirar algumas lições do seu casamento é Abraão. Os irmãos sabem, Abraão, ou no início da história aqui, Abrão era casado com Sarai, né? E depois vira Abraão casado com Sara. E foi um casamento abençoado, um casamento de mais de 62 anos. Porque quando a história começa a falar de Abraão, ele tinha 75 anos, sua mulher mais nova, 10 anos, eles já eram casados, e ela morre com 127 anos. Então, eles foram casados pelo menos 62 anos, literalmente até que a morte os separe, como deve ser o casamento. Né? Então, irmãos, o que aconteceu aqui é que agora eu vou falar primeiro o primeiro preço é o preço da submissão. Mulheres, preço da submissão. Chegou a mim, foi chegou a mim, foi fraco, né? Irmãos, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 5, diz que Deus fala com Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão sai. Então, irmãos, qual o primeiro preço aqui? Porque eu coloquei preço da submissão. Porque Sara, ela segue a Abraão. Qual é a mulher que quer sair do meio da sua parentela? Qual é a mulher que quer deixar as pessoas que ela conhece para ir para um local totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes, na verdade um local que eles nem sabiam direito o que era, para ir para um local totalmente diferente, longe da sua mãe, do seu pai, das suas amigas, das suas coisas? Qual é a mulher que quer? Nenhuma. Mas Sara foi submissa a Abraão, porque o homem é o cabeça, e Sara foi submissa a Abraão, e Abraão falou assim: olha, mulher, Deus falou comigo e eu vou ter que sair daqui. E ela foi junto. Amém? Ela foi junto. Ela poderia ter perguntado aqui, poderia estar no texto, mas não está. Perguntar: onde é que é? Como é que vai ser? Por que nós vamos para o outro lado? Não tem essas questões aqui.
conjecturando, é possível talvez que ela tenha feito algumas perguntas dessas, porque as mulheres são bem questionadoras, né? Então o homem fala assim: mulher, a gente vai para Canaã. Ela vai: por que nós vamos para Canaã? Por que a gente não fica aqui? Por que a gente não vai para lá? Por que a gente não faz isso? Mulheres, elas são assim. Mas Sara, ainda que tivesse essas demandas, o texto não me diz se tem, mas ainda que tivesse, ela obedeceu o seu marido e se submeteu e falou assim: se Deus está mandando você ir, eu vou também. E ela foi. Então, irmãos, uma mulher casada, a Bíblia diz que deixará o seu homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Sabe o que isso significa? Deixa eu traduzir aqui para você. Significa que quando um homem casa com a sua mulher, quando uma mulher casa com o seu marido, significa que eles formaram uma família. E o resto virou parente. Família é o marido, a mulher e os filhos. E o resto é parente, é parentela. Entendeu? Então, quando a gente quer pegar essa parentela e colocar no meio, dá problema. Abraão pegou Ló e colocou no meio, deu problema. Então, parentela, irmãos, eles são uma bênção, são uma maravilha lá na casa deles, né? Então a família é o marido, a mulher e os filhos. Mais do que isso, é parentela. Entendeu? Porque às vezes as mulheres novas, quando os casam, elas têm uma dificuldade de dizer assim: não, mas a minha mãe, e o meu pai, e o meu irmão, é parente, agora é parente. Sua família é seu marido e os seus filhos. Então, irmão, Sara foi com o seu marido e tudo quanto que eles tinham. Ela segue a Abraão. E além de ela seguir, tem uma segunda coisa aqui sobre a submissão: ela o ajuda. Porque tem muita mulher que até decidiria seguir: tá bom, eu vou, mas ela só estava lá para atrapalhar, para ficar lá, ó. Por que nós estamos aqui? Por que nós não estávamos lá junto com os parentes da gente? Por que a gente não ficou lá? Lá era melhor, lá tinha casa, lá eu conhecia todo mundo, lá eu tinha as minhas amigas, lá eu tinha isso, lá tinha isso. Tem algumas mulheres que fariam isso. Sara seguiu e o ajudou. E está aqui no texto, Gênesis capítulo 12, versículo 12, e Gênesis capítulo 12, versículo 19. Abraão fala para ela, dá uma instrução para ela e fala assim: ó, fala que você é minha irmã. E ela fala: tudo bem. Eu não vou questionar a ação de Abraão aqui, porque ele falou isso, mas ele disse assim: fala que você é minha irmã. E ela falou: tudo bem. E ela se identificou como irmã, e isso as duas vezes terminou em bênção. Irmãos, o certo e o que a Bíblia diz é: Deus, o homem, a sua mulher, os seus filhos. Você entendeu aqui a sequência? Se essa sequência andar certo, como a Bíblia diz, Deus, o homem, a mulher e os seus filhos, é a bênção. Você é abençoada, a sua casa é abençoada, as coisas são abençoadas. O problema é que hoje em dia, com essa coisa do feminismo e algumas coisas, as mulheres querem tomar a cabeça e ela quer ser assim: primeiro eu, depois o marido, ou depois os filhos e terceiro o marido. Não funciona assim. Deus falou assim: primeiro é o homem, ele é o cabeça, a mulher e os filhos. Então, se fizer assim, é bênção. Por que é bênção? Porque é obediência a Deus e a sua palavra. Se não for dessa forma, aí, em vez de trazer bênção, traz problema. E quem é que quer ter problema, né? Então, Sara o ajuda. Gênesis 16, 2. Deixa eu abrir aqui para ler esse daqui que é interessante. Gênesis 16, 2. Sara diz assim, ó: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e tinha ela uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Não quero questionar aqui a ação de Sara, mas ela, depois de demorado algum tempo já, que Deus tinha falado para Abraão que ele teria um filho, ela não consegue dar esse filho, e ela tenta achar meios para o ajudá-lo a chegar àquilo que Deus tinha falado para ele, que era o quê? Ser pai de um filho. Então ela tenta o ajudar, erroneamente, na história você pode ver, ela tenta o ajudar e entrega a sua serva para ele. E daí nasce Ismael e tem toda aquela história, né? Mas ela com a intenção de ajudar, e é isso que eu queria colocar aqui bem enfatizado, irmãos.
com intenção de ajudar. Porque não adianta você dizer que está com seu marido, mulheres, não adianta você dizer que está com seu marido, que ali, e você não está ali para ajudar. Se você não estiver ali para ajudar, se você estiver ali só para atrapalhar. As mulheres podem ser uma grande bênção quando elas se dispõem a ajudar, mas elas podem ser terríveis quando se propõem a atrapalhar. Então, mulheres, as mulheres estão... Então, mulher, ajude o seu marido, siga o seu marido. E a terceira coisa, 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. 1 Pedro capítulo 3, versículo 6, diz assim, ó. 1 Pedro capítulo 3, versículo 6, diz: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. A terceira coisa aqui sobre submissão, irmãos. Sara via Abraão, o respeitava como uma autoridade. Minha irmã, quando a gente fala disso daqui, as mulheres parecem que... elas ficam assim, não. Mas, irmã, é o jeito que Deus ensina. Então, Sara via o seu marido como uma autoridade e o chamava de Senhor. Ah, irmão, mas como é que eu vou ser submissa ao meu marido? Calma aí, nós vamos chegar no marido, tá bom? Se o seu marido não veio hoje, traga ele semana que vem, que é para ele ouvir. Também vai ter mais preço. Tá, irmão? Então, Sara respeitava com a autoridade de Abraão, chamando-lhe de Senhor. É fácil fazer isso? Não é fácil. É por isso que eu estou falando aqui do preço da submissão. Preço é você pagar. Preço é caro. Entendeu? Não é fácil, porque muitas vezes não vai ser fácil. Mas a obediência nem sempre é fácil, mas sempre traz resultados abençoadores para a vida daquele que a faz. Amém? Agora, homens. Primeiro foi as mulheres, o preço da submissão. Agora os homens. E a segunda coisa aqui, muito importante na história de Abraão, sabe qual é, irmão? O preço de amar. Eita Jesus, agora vai ficar bom, hein? O preço de amar. Sabe por quê, irmão? Porque Sara não era perfeita. Assim como a sua esposa não é, assim como a minha não é, assim como nenhuma esposa que é, Sara tinha os seus defeitos, Sara tinha as suas dificuldades, Sara tinha também as coisas que Abraão precisava amá-la para poder lidar com essas situações. Irmão, deixa eu te destacar uma coisa aqui muito importante. Um casamento de mais de 62 anos não pode ser construído em cima de paixão, em cima de amor. E amor é decisão da vontade. É você que decide amar. Mesmo ela com defeito, você decide amar. Se eu posso dizer com defeito. Mesmo ela com alguma dificuldade, você decide amar. E a Bíblia diz que a responsabilidade de amar é do homem. Homens. A responsabilidade de amar é dos homens. Abre tua Bíblia aí, por favor, em Efésios capítulo 5. Vamos ler esse texto muito bacana. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 33. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem comigo. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 33, que diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, cada marido em particular,
ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Meu amor, você viu, você contou quantas vezes a Bíblia está mandando você amar a sua esposa? E aí a irmã podia pensar assim sobre a submissão: mas como é que eu vou ser submissa àquele marido que eu tenho lá em casa? Não tem condição de ser submissa. Tem sim. Se o seu marido lhe amar, uma mulher amada, ela é submissa. Mas é dever do marido amar. Homens, é dever do marido amar. É seu dever amar. De vez em quando, Sara vacilava na fé. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 12, quando o anjo diz que ela vai ter um filho, ela riu-se no seu coração. Ela não tinha a mesma fé de Abraão. Ela era ciumenta. Gênesis capítulo 21, versículo 9 e 10, ela fala assim, ó: tira esse menino daqui porque eu não quero ele. Quero o filho de Agar. Ela fala: tira ele porque ela ficou com ciúmes do seu filho e do seu marido. Ela ficou com ciúme daquela situação, ela era ciumenta. E aquilo que Abraão mais queria que ela lhe desse, que era um filho, ela não podia dar, até que o tempo da promessa se cumpriu. Você está vendo aqui que Sara não era perfeita? Ela tinha um pouquinho de ciúme, ela dava umas vaciladas na fé, ou seja, ela não era tão firme, tão forte quanto ele. Ela não podia dar para ele aquilo que ele mais queria que ela lhe desse, que era um filho. E naquela época, se uma mulher não tivesse um filho, um homem até, nesse contexto aqui de história, um homem até poderia ter outras esposas, mas Abraão amava sua esposa, ficou com ela e acreditou na promessa de Deus para que ela pudesse lhe dar um filho. Você está vendo, irmão? Então, ainda que a sua mulher, você ache ainda que mais de três dificuldades que ela tenha, ou bem mais, talvez você enche uma mão ou duas, não importa. A Bíblia diz: ame a sua mulher. Você escolheu, você casou, ame. É dever seu. Amém? Homens, ame a sua mulher. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Para amar é preciso demonstrar. Agora eu vou apertar mais aqui. Para amar é preciso demonstrar. Não, irmão, mas ela já sabe. Ela sabe, com certeza ela sabe, mas ela precisa ouvir. Porque se você não elogiar, o Ricardo elogia. E você não quer que o Ricardo passe lá pela sua casa, quer? O Ricardo no aumentativo, você não quer que ele passe pela sua casa, né? Então, ele sabe elogiar. Olha, abre sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 12, versículo 11. Gênesis, volta lá, o texto que a gente estava, Gênesis 12, 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem seis que é formosa a vista. Meu amado, você está vendo Abraão casado há vários anos com a sua esposa e dizendo assim, ó: olha, Sara, eu vou te falar um negócio aqui que é para você fazer, mas eu sei que você é linda. Eu sei que você é formosa à vista. Quando ele fala formosa à vista, ele está falando: eu sei que você é linda. E que outros homens vão ficar de olho grande em você. Eu sei que você é linda. Meu amado, elogie a sua esposa. Elogie a sua esposa. Homens, amém. Elogie a sua esposa. Demonstre que você a ama. Ah, meu irmão, mas ela já sabe. Que conversa de ela já sabe, rapaz? Demonstre. Demonstre. Como? Elogiando. Como? Levando para jantar. Como? Fazendo coisas que ela perceba que você está fazendo porque você a ama. Demonstre. Ah, irmão, mas esse negócio é muito difícil. Mas você não é homem? Amém? Então demonstre que você ama, rapaz. Demonstre. Abraão demonstrou com um casamento já de vários anos. Olha aqui, ó. Demonstrando: olha, Sara, eu sei que você é formosa à vista. Meu amado, por mulheres que não recebem nenhum tipo de elogio do seu cônjuge, do seu marido, elas ficam vulneráveis. Porque uma mulher, ela é muito auditiva, ou seja, ela gosta de receber elogios, ela gosta de se sentir bem. E é dever seu marido fazer isso com a sua esposa. Sabe por quê? Porque senão ela lá fora ouve um elogio e ela se balança toda. Mas, irmão, porque você não elogia em casa.
Você tem que elogiar para quando o quê? Se alguém elogiar lá fora, ela fala, meu marido já me fala isso. Não preciso que ninguém me fale, não. Entendeu? Alguém podia chegar para Sarai e falar assim, olha, você é bonita. Ela fala, eu sei, meu marido me fala. Meu irmão, vigia. Então, cuide da sua esposa, demonstre que você a ama. Faça uma declaração, faça alguma coisa que você faça com que ela perceba que você ama. Irmão, o estresse do dia a dia, os estresses do dia a dia, gera desgaste. E elogios, momentos especiais, jantar, dia de lazer, é combustível. E qual carro que anda sem combustível? Não tem. Se você não botar combustível no carro, chega uma hora que ele para. E aí? E aí para andar, meu irmão, você vai ter que, se estiver longe do posto, vai dar trabalho, não vai? Então, elogios, dia de lazer, momentos especiais com a sua esposa é combustível. Abasteça esse carro aí. Homens, abasteça esse carro. Agora para os homens de novo. Terceiro, a gente vai mudar de personagem. Abre tua Bíblia lá em Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e eram muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Você já conhece a história de Jó, e eu gostaria de usar a história de Jó aqui e o casamento dele para trazer algumas lições para nós. Nosso terceiro ponto, e para os homens, o preço de ser sacerdote do lar. Segura aí, irmão, agora. Para os homens, o preço de ser sacerdote do lar. Você lá sabe Jó, né? Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha os maiores bens, tinha servos. Jó era casado. E aqui, diz aqui, irmãos, no versículo 5, que sucedia que decorrido o turno de dia de seus banquetes, os filhos de Jó faziam banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A Bíblia diz que Jó fazia continuamente holocaustos e sacrifícios por seus filhos, por sua família. Certo? Para manter a sua família de pé. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A obrigação de velar espiritualmente pela sua família é sua, homem. Amém? Amém? É sua, homem. Não é das mulheres. É sua. Você é o sacerdote de lá. É você que deve saber mais da palavra na sua casa. É você que deve levantar de madrugada para orar pela sua família. É você que deve cuidar e ensinar a sua casa. É você. Irmão, e o pastor? O pastor ele tem que fazer isso na casa dele, já tem que fazer isso orando por todo mundo, entendeu? Mas lá na sua casa é você. É você que vai pegar a sua Bíblia e ler com a sua esposa. É você que vai ensinar seu filho. É você que vai fazer. É você que tem que velar pela sua família. Quem é que velava pela família de Jó? Era Jó. Seus filhos faziam as besteiras lá, ele pegava e sacrificava por todo mundo, porque pode ser que eles pecaram. E Jó estava cuidando da sua família e dos seus filhos. Mas, irmão, mesmo Jó cuidando, deixa eu te falar uma coisa aqui. Por isso que eu estou falando preço de ser sacerdote do lar. Porque se levantar de madrugada é fácil pela sua família? Não, não é fácil. Orar é fácil? Não, não é fácil. Ensinar os seus filhos é fácil? Não, não é fácil. E Jó ensinava os seus filhos, ainda que não esteja implícito aqui no texto, mas Jó ensinava os seus filhos porque ele era reconhecido na sua sociedade e ele tinha um testemunho tão bom que até Deus conhecia o seu testemunho. Então, meu irmão, essas coisas não é fácil, mas é necessário pagar o preço. Porque se você não paga o preço de joelhos, de oração, se você não paga o preço de ensinar, se você não paga o preço de ser o sacerdote do lar, o seu casamento pode balançar.
pode estar até quase para acabar. Por quê? Culpa sua, homem. Ah, irmão, mas é porque o senhor não conhece a minha esposa. Não. A responsabilidade do casamento é do homem, não é da mulher, é do homem. Então você que tem que velar pela sua casa, é você que tem que ter paciência com aquela sua mulher, é você que tem que orar, é você que tem que vigiar, é você que tem que fazer. Por isso que é o preço de ser sacerdote do lar, porque não é fácil. Jó se levantava de madrugada e fazia isso. E aqui o texto no versículo 5 diz que assim fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó não fazia uma, nem duas, nem três, nem quatro, irmãos. Jó fazia direto isso por seus filhos. Jó capítulo 2, versículo 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Você está vendo aqui, né? Você está vendo aqui, né? Mesmo Jó fazendo isso, os seus 10 filhos morreram. Os seus filhos todos morreram num dia. Mesmo Jó fazendo isso, o seu casamento quase acabou. Por causa que Jó ficou com uma chaga que ninguém podia chegar nem perto dele. Se ninguém podia chegar nem perto dele, quanto mais sua mulher. E você percebe por esse versículo aqui que ela não estava muito feliz com a aparência de Jó, nem com a situação que eles estavam passando. Porque eles eram riquíssimos e de uma hora para outra eles ficaram pobríssimos. E de uma hora para outra eles ficaram sem filhos e quase que o casamento termina. Mas não acabou. Porque mais na frente Jó tem de novo vários filhos. Ele tem com quem? Com essa abençoada aqui, ó, que estava dizendo para ele desistir de Deus. Desiste desse teu Deus aí, morre, faz alguma coisa da tua vida, né? Você está vendo que ela tinha era daquelas boquinhas misericórdia, né? Para aguentar. Mas irmão, ainda que ela dizendo isso, Jó orava, Jó intercedia, Jó continuava fiel ao Senhor. Está vendo, irmão? O preço de ser o sacerdote do lar. Mesmo ele fazendo tudo isso, os seus filhos morreram, o seu casamento quase terminou. Homens, é preciso lutar pela sua família. Lute pela sua família, porque se você não lutar pela sua, quem é que vai lutar? Aí quando acabar você vai arrumar outra para... Não, eu vou arrumar outra porque vai dar certo. Irmão, se já arrebentou numa, o que lhe diz que vai dar certo na outra? Você sabe qual é um grande problema de separação? É que é assim, a Bíblia diz que o homem foi feito para casar e não separar. Mas aquele que separou, ele já sabe que ele vai só até um certo ponto. Na hora que chegar naquele ponto, ele fala assim: não aguento mais, eu vou largar isso aqui e vou fazer de novo. E aí, você nunca vai ser feliz. Porque só vive recomeçando. Irmãos, homens, pague o preço pague o preço de ser o sacerdote do lar. Não é fácil, mas levante de madrugada, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, leia a Bíblia com sua esposa, ensine ela sobre a palavra. É você que deve ser quem mais ora na sua casa, é você que deve ser o maior conhecedor da palavra, é você que deve ser o sacerdote. Isso daí é função sua como homem. Agora mulheres, as mulheres descuidadas. Mulheres, muito bom. Agora para vocês, mulheres, para a gente terminar, o preço dos dias bons e dos dias maus. Mulheres, 4. O preço dos dias bons e dos dias maus. A história de Jó, irmão, começa quando Jó já era o homem mais rico do Oriente e muito provavelmente do mundo, certo? Então, das duas uma, ou Jó recebeu uma herança e se multiplicou, ou ele começou do zero. Não importa. O que importa é que quando a história aparece aqui, Jó já é o homem mais rico do Oriente, certo? E aí Jó tinha uma esposa, né? Muito bem. Jó tinha uma esposa que vivia muito bem, não é? Se ele era o homem mais rico, então ela era a mulher mais rica, porque era esposa dele, não é verdade? Então ela vivia muito bem. Se eu fosse aplicar por dia de hoje, ela estava no salão de beleza toda semana, ela tinha férias no Caribe, ela tinha carros de luxo,
se fosse nos dias de hoje. Mas naquela época ela tinha carro de boi, ela tinha jumento, que era como se você tivesse um conversível no dia de hoje. Ela tinha belos vestidos, ela tinha joias. Se ela não gostasse de passar, eu não sei nem se passava roupa, mas se ela não gostasse de passar, ela tinha passadeira, tinha cozinheira, tudo ela tinha em abundância. Porque ele era o homem mais rico, obviamente, ela a mulher mais rica e bem conhecida na sua época. Mas acontece, irmãos, que ela era mulher de um homem muito respeitado, temido e reverenciado na sua sociedade. Mas acontece que esse homem perdeu tudo. E ela achou ruim. Porque quem é que gosta de viver numa vida boa e viver uma vida ruim? Né? É lógico. E ela achou ruim. Por isso que no versículo 9 ela diz: então sua mulher lhe disse, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Ela achou ruim. Ela achou ruim e falou isso e talvez algumas coisas mais, mas ela continuou casada com Jó. Ela estava com ele na bonança, ela estava com ele na prosperidade, ela estava com ele na bênção, mas no problema, ela estava lá também. O casamento em crise, mas ela estava lá. Ela dizendo para ele parar de reter a sua sinceridade, para ver se amaldiçoava a Deus, para ver se morria logo pelo tamanho do sofrimento dele e a situação, mas ela ainda estava lá. E aí no final do capítulo 42, Jó tem vários filhos e filhas, e ele vai ter com quem? Com ela, que ela estava lá. Por que eu estou te falando isso, irmã? Porque é o seguinte: o preço dos dias bons e dos dias maus. Um dia que você casou, o juiz de paz, ou o pastor, disse assim, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Não foi assim? Só que viver na riqueza todo mundo quer, viver na bênção todo mundo quer, viver nas vacas gordas todo mundo quer. Mas nem sempre a vida é assim, né? Então chegam os dias difíceis, chegam dias complicados, e esses dias difíceis e dias complicados, a mulher de Jó continuou casada com ele, mas muitas mulheres já deixaram seus maridos por causa dos dias complicados e os dias difíceis. Porque ela casou com ele, eles tinham uma estabilidade, eles tinham uma vida bacana, mas aí chegou a dificuldade, sobretudo financeira e outras coisas mais. Então chegou a dificuldade, ela não ficou com ele. Ela estava com ele na riqueza, na pobreza ela tô fora. Negócio de pobreza. Mas irmão, o preço dos dias bons e dos dias maus, num casamento que é para ser uma vida toda, vai ter dias bons, vai ter tempos bons, mas vai ter tempos não tão bons assim. E aí? O casamento vai perdurar só pelos tempos bons? Só quando tiver com dinheiro no bolso, quando tiver com saúde, quando tiver tudo correndo bem, quando tiver tudo uma beleza, uma maravilha? E nos dias ruins? Quando não tiver dinheiro no bolso? Quando a saúde não tiver lá essas coisas? Quando tiver problemas, imprevistos? E aí? A mulher de Jó dá uma lição bacana para nós. Ainda nos dias bons, ela estava lá casada com ele. Não reclamava de nada, pelo menos a Bíblia não me mostra. Mas nos dias ruins ela reclamou sim um pouquinho, mas ela continuou lá, continuou do lado dele, e depois Jó morreu ainda, depois que Deus restaura a sorte de Jó, ele vive ainda 140 anos, e eu não sei quanto tempo a mulher dele estava lá, mas ela ainda ficou um bom tempo com ele, suficiente para ter vários outros filhos. Então meu amado, minha amada, pague o preço dos dias bons e dos dias ruins, porque a vida não é só feita de dias bons, vai chegar os dias da dificuldade. Então, mulheres, esteja com seu marido também nos dias ruins, porque na perseverança Deus vai abençoar com certeza. Amém? Irmãos, semana que vem a gente vai trazer outros preços do casamento, tá bem? Vou pedir para os irmãos ficarem de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Senhor, pela Tua Palavra, te damos graça, Senhor, por estarmos em Tua casa, te damos graça, Senhor,
por aprendermos um pouco sobre alguns dos preços, Senhor, que são difíceis, são muitas vezes complicados, mas que nós precisamos fazer. Ó Deus, nos dá a sabedoria necessária, entendimento necessário, para nós pagarmos não só esse, mas aqueles todos que são precisos, para nós termos uma casa, uma família abençoada, para nós termos esposas e as esposas terem esposos abençoados, santos, fiéis, obedientes à Tua palavra, e que cresçam e se estabeleçam, e que passando por momentos bons ou ruins, mas que estejam ali unidos sobre o mesmo propósito que o Senhor nos tem dado, de Te servir e de seguirmos o nosso casamento até a morte. Nós pedimos, Senhor, dá-nos capacidade de fazermos isso, porque Tu sabes, Senhor, as nossas dificuldades, o Senhor sabe, Senhor, os preços que precisamos pagar, o Senhor sabe, Senhor, como é que está a nossa vida familiar em cada um dos nossos lares. Então nós pedimos, nos abençoa, nos dá a força necessária. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.